Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida Mais Rica, aqui na Rádio Empreendedora. Meu nome é Deise Freitas e eu já quero começar agradecendo de coração a rádio por abrir esse espaço tão necessário de falarmos de educação financeira com verdade, simplicidade e profundidade. E claro, agradecer também a você que está aí do outro lado, ouvindo, participando, enviando suas dúvidas, suas histórias e crescendo junto comigo. É uma alegria imensa estar aqui com você mais uma vez. Você pode estar ouvindo direto da rádio no dia da estreia, ou pode estar vendo na reprise, ou pode estar assistindo pelo YouTube, não importa. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um dos maiores sabotadores da saúde financeira de qualquer empreendedor. Vamos falar da mistura entre contas pessoais com as contas da empresa. Calma, não precisa se armar. Eu já trabalhei com empresário há muitos anos e também sei das suas dores, dificuldades e desafios do dia a dia. Mas a gente vai falar hoje de conceitos bem interessantes, de maneira muito prática, que eu tenho certeza que você vai absorver. É um tema simples, mas constrói bases, né? Vamos falar hoje de alicerces. E uma das coisas que destrói esses alicerces, destrói os negócios e cria um sofrimento muito silencioso é essa mistura, porque provoca várias outras coisas negativas que eu vou trazer aqui. Então, eu quero começar com uma história que eu já vi muitas e muitas e muitas vezes. Para mim, essa história se tornou quase simbólica. É uma história de um empreendedor que começa com um sonho, né? Começa com um sonho, começa com força, começa com uma boa intenção, que é a história de muitos empreendedores, né? Quem não se identifica? Você tem um sonho, você tem força, você tem boa intenção, mas muitas vezes a gente não tem orientação financeira. Ela começa um negócio, né? Faz as primeiras vendas, sente aquela alegria, diz, yes, eu tô no caminho certo, é isso mesmo. E no primeiro mês, em que entra um dinheirinho a mais, o empreendedor pensa, finalmente eu vou comprar aquilo que eu queria. Eu vou pagar aquela conta que estava atrasada, eu vou fazer o mercado com o cartão da empresa só dessa vez, porque eu preciso. E vou fazer isso e vou fazer aquilo, só dessa vez. Eu já coloquei tanto dinheiro nessa empresa, já coloquei mais do que eu tô tirando. E só dessa vez vira um hábito, vira repetição, vira um modo de sobrevivência. E quando ele percebe, o dinheiro da empresa já é o bolso dele. E o bolso dele é o caixa da empresa. E nessa hora, sem perceber, o empresário já perdeu a referência do que é dele e do que é da empresa. Ele perdeu o controle, ele perdeu a visão financeira. E quando tudo se mistura, nada é claro. Essa é a história que representa a maioria dos pequenos empreendedores do Brasil. E não é porque são irresponsáveis, não, imagina, de maneira nenhuma. É porque nós nunca aprendemos, nunca fomos ensinados a fazer da maneira correta. Então, o que eu quero trazer aqui? Por que muitos empreendedores misturam essas contas, a empresa e a dela, e tudo vira uma coisa só? Vamos entender a raiz desse comportamento. Ela é muito mais emocional do que financeira. Então, existe aí dentro desse processo, como eu falei inicialmente, né, a gente não foi ensinado a falta de orientação. Ninguém ensina o empreendedor a administrar. Ele vai aprendendo dentro do processo, né? Ele começa empreendendo, ele vai aprendendo. E quando ele aprende, já tá o caos, né? Porque vai ali na tentativa e erro. Um outro ponto também é que o negócio, ele nasce geralmente da necessidade.
Então, muitos empreendedores começam porque precisam de renda imediata, precisa de dinheiro para agora. Aí é natural usar o caixa da empresa para pagar as contas pessoais, porque ela está precisando agora. Então, não existe um planejamento, uma separação, um tempo. Então, ela começou pela necessidade, talvez ela já não tenha mais, o negócio já cresceu, já está lucrando muito, mas virou um hábito. E isso gera uma confusão de identidade. Esse é um ponto muito profundo. Muita gente acredita que a empresa é ela e que o dinheiro da empresa é meu dinheiro. E o dinheiro meu também é o da empresa. Tá tudo muito misturado. Eu acho que esse ponto vem de que no princípio, né, ele vai colocando muitas vezes todo o dinheiro que ele tem, né? Muitos empreendedores têm essa história, né, esse case de ele pega todo aquele dinheiro, às vezes ele pega uma rescisão, às vezes ele pega uma indenização, pega todo esse dinheiro para investir naquele sonho, naquele negócio. Então, o dinheiro dele é o negócio, e quando o negócio vai dando dinheiro, o dinheiro também é dele. Então, tá tudo muito misturado. O que é seu, o que é meu é nosso. Então, isso vai se perdurando, e na visão do empresário é algo comum, né? A empresa é dele, logo o dinheiro é dele. Então, ele não separa as pessoas, pessoa física e pessoa jurídica. Para ele é tudo uma coisa só. E ele não, por mais que ele diga, não é muito organizado fazer dessa forma, mas no fundo ele não sente que isso é um problema e que isso pode prejudicar seu negócio. Para ele, muitas vezes é um detalhe. Então, o que isso causa? Isso causa uma falta de prolabore. Porque se ele pode pegar a qualquer momento o dinheiro da empresa, entrou um dinheiro, ele pegou, entrou outro, ele pegou, o caixa é o bolso dele, ele não tem salário, então a retirada é infinita. E muitas vezes ele vai retirando para questões pessoais e falta para o negócio. Aí quando começa a faltar para o negócio, eles, nossa, tá faltando para o negócio, eu não sei o porquê. Mas ele também não tem consciência de quanto ele retirou. E todas as vezes ele acha que ele retirou pouco. Foi para tal coisa ali, foi para tal necessidade ali. Mas esse de pouco em pouco, quando a gente vai somando, eles se surpreendem. Porque esse pouco a pouco é muito. Deise, não é muito não. Às vezes pode não ser muito, mas para o negócio é muito para o negócio. Ou para aquela fase do negócio. Entende? Então, quando o empreendedor não define quanto ele retira por mês, ele retira tudo, ele retira qualquer valor, ele retira a qualquer momento, ele retira mais, ele retira menos, ele retira numa data que você tinha outros fornecedores, aí no final você não pagou os outros fornecedores, você vai pagar juros, enfim, tá tudo misturado. E o emocional, ele está no comando. Né? Quando o dinheiro aperta em casa, ou ele quer por uma necessidade ou por um desejo, ele tira da empresa. Então, quando aperta na empresa, ele tira o da casa. E é um ciclo vicioso, né? Tá tudo muito misturado. Mas qual, Deise, as consequências dessa mistura? Como eu falei, né? Ele não consegue identificar que isso tem um impacto muito grande na vida da empresa dele. Para ele é só talvez uma simples falta de organização. Eu sei que fica muito pouco bagunçado, não é organizado, mas ele não vê que isso vá matar o negócio dele. Então vamos para a parte que dói, mas que liberta. Porque quando nós identificamos as consequências, a gente consegue ter uma clareza e a gente consegue agir. Então vamos aí identificar essas consequências. O que acontece com essa mistura? Essa mistura, você perde a clareza. Não existe, por mais organizado que seja, não existe essa mistura, você conseguir separar uma coisa da outra, porque justamente você está colocando tudo em um pacote só. Você perde a clareza. Você não sabe quanto custa a sua vida e quanto custa a vida da empresa. Não sabe quanto lucrar, não sabe se está crescendo, se você está sobrevivendo. E sem clareza, o empresário ele vive exausto. Ele está sempre cansado, porque ele está sempre correndo. Mas ele não sabe como nem porquê. E com isso, a empresa ela fica frágil.
Por quê? Porque ela fica sem caixa, ela fica sem reserva, ela fica sem estrutura e qualquer imprevisto derruba, abala ela. E uma queda nas vendas já vira um caos. Já vira um caos, porque ela não tinha reserva, desestruturou ela toda. Então, ela já toma aquele tombo mesmo, de verdade. E a situação, né, do empresário, de você viver sempre no improviso, é muito cansativo. Você é empresário, você vai concordar com o que eu tô falando. Eu sei que é natural do empresário reinventar a roda. É problema aqui, é problema ali. A gente tem até orgulho de falar que a gente resolve 50 problemas por dia, que a gente está improvisando, que a gente está recriando. Só que, beleza, né? Nós somos uma máquina de soluções, de improvisos, de resoluções de problema. Só que tudo tem um limite também. Quando você vive só no improviso, você não se permite planejar, você não projeta. E como você não se planeja, você não cresce ou não da forma que deveria, adequadamente. Você só vive apagando incêndios. E por mais, até que no início apagar incêndios seja normal, ou a gente tem até essa satisfação de somos solucionadores de problema, mas a médio e a longo prazo a gente se cansa. E o preço que nós pagamos é muito alto. Isso afeta a nossa vida, o nosso psicológico, a nossa saúde física e mental. E por conta disso, a gente fica exausto. Isso afeta nosso relacionamento familiar. Enfim, afeta tudo ao nosso redor, tudo. Né? Como a gente tem as personalidades misturadas, a empresa é a gente é a empresa. Então, quando a empresa não tá bem, nos afeta. Quando a gente não tá bem, afeta a empresa. Então, quando o caixa da empresa paga tudo, parece que o dinheiro nunca é suficiente. Porque é ele que paga tudo. E você não sabe nem o que ele tá pagando, porque tá tudo misturado. E isso gera briga, desgastes, culpas. E a empresa, ela não prospera. Pelo simples motivo, quando a empresa começa a pagar as contas da vida pessoal, ela não tem dinheiro para reinvestir. Porque o que acontece na prática? Digamos que a empresa até pagou todas as suas despesas. Que aqui, geralmente, a gente erra a mão e nessa mistura aí acaba que não paga. Mas vamos dizer que pague. Mas como a gente tem um hábito de sobrou 100, gastei 100. Sobrou 50, gastei 50. A gente está sempre usando caixa, vê as oportunidades e vai usando, e a gente não se planeja, né? Como eu falei lá, a gente não projeta, não faz projetos e tudo mais. Sobrou 50, pega 50. Sobrou 100, pega 100. Então, a gente não reinveste. A gente nem se programa, nem se planeja, nem reinveste. Porque não sobra dinheiro para reinvestir. Porque a gente usa. Então, a gente não prospera. O crescimento, ele exige reinvestimento. Então, digamos, a empresa está rodando, já tem vendas, já tem um bom faturamento, já tem um faturamento consolidado. Mas ela está só nisso. Ela não consegue expandir, porque a expansão exige reinvestimento. Reinvestimento exige dinheiro. Reinvestimento exige separação. A matemática é essa. Agora, vamos aqui na prática. Separei aqui algumas ações práticas para separar. Como, Daisy? Como é que eu faço então? De que maneira? O que é que eu preciso fazer? Então, é isso que eu trouxe, algumas ações práticas para você separar as contas na sua vida já a partir de hoje. Então, vamos lá falar na prática sem complicar. Vou te dar aqui um passo a passo do que é possível. O primeiro passo que você precisa fazer é definir o prolabore fixo. Veja seu custo de vida, o quanto é que você precisa, o quanto é que a empresa pode te pagar e determine um valor fixo. Não é infinito, não é a mais, não é a menos. Porque aí você vai poder organizar a sua vida pessoal também. Você vai saber o quanto é que você pode gastar, o que é que você precisa fazer. A sua vida pessoal vai tomar uma outra cara quando você fizer isso.
Por quê? Porque existem valores estabelecidos e você vai com base nesses valores. Até questões de aumento de faturamento, de reinvestimento, você vai colocar metas para isso também. Metas de crescimento de Prolabore, né? A empresa vai crescer, seu Prolabore vai crescer. A sua vida pessoal e empresarial vai ficar organizada. Você vai saber o que é dinheiro da empresa e o que é o dinheiro da sua vida pessoal. E ambas as vidas, PF e PJ, vão prosperar. Então, o caixa da empresa vai estar bem, você vai estar bem. Entende? Então, o primeiro passo é, você tem que definir o seu Prolabore fixo. Fixo. Tem que ser fixo. Não é um mês a mais, outro a menos, e tira aqui, tira ali, tira acolá. Não, é fixo. As contas bancárias precisam estar separadas, gente. Não pode pagar conta pessoal na conta da empresa. Conta da empresa é da empresa. Sua conta é sua conta. Então, se você sai misturando tudo hoje, você precisa mudar. Você precisa mudar. Para crescer, você precisa mudar. Mudar os seus hábitos, que você já, Deise, mas eu já fiz isso até aqui. Beleza, você já fez até aqui. Mas agora, para você atingir outros patamares, outros níveis, você precisa mudar. A sua empresa precisa mudar. Outro ponto é cartões. Se o cartão tá tudo misturado, Deise, é porque tem pontuação, tem milhas, e eu aproveito e tal e tal. Cartão da empresa não compra supermercado, farmácia, presente. Cartão pessoal não paga taxa de ferramenta, fornecedor, manutenção, nada disso. Cada coisa no seu quadrado. É isso que precisa ser feito. Registre suas retiradas. Tudo que sai da empresa precisa ser registrado. Não sai nada sem registro. Transparência gera consciência. Transparência gera consciência. Registre tudo, tudo. Deise, eu não tenho tempo, você não sabe, a minha vida é tão corrida. Não tenho tempo para isso, eu mal tenho tempo. Veja um estagiário, veja alguém, pague aí alguém, bote o extrato aqui, ó. Peça para a pessoa lá lançar numa planilha e prestar conta para você. Esse custo vai ser bem menor do que o custo que você já está pagando sem saber, no escuro, você já está no prejuízo sem saber. Você já está cego, porque você acha que sabe, mas você não sabe. É tudo dedução, estou deduzindo. Então, isso é o que você precisa começar agora. Começar agora, para ontem. Tenha um Prolabore fixo, separe as suas contas, cartões de crédito separado, registre tudo que sai da sua conta, da empresa. Crie uma reserva na empresa. A empresa não pode depender da sua conta pessoal para sobreviver. E nem você pode depender da empresa como se ela fosse o seu fundo de emergência para a vida. Ela tem a reserva dela, você tem a sua reserva. Assim vocês vão crescer. Assim. A reserva sua é a sua, a dela é a dela. Então, tudo isso são ações práticas, rápidas, que você já pode começar de agora. Mas, Deise, não tenho tempo. Não precisa de muito tempo. Não precisa. Faça uma revisão semanal em 10 minutos. 10 minutos por semana. 30 minutos, vai, por semana. Revise. O que é que entrou? O que é que saiu? Posso retirar algo? Minha empresa está respirando? Eu estou respeitando meu Prolabore? Simples, rápido e transformador. Você não precisa de muito tempo para você fazer isso que eu estou te dizendo aqui. Não precisa. Uma vez por semana, você não pode dedicar 30 minutos do seu dia, uma vez por semana, para poder cuidar da sua saúde financeira, da saúde financeira da sua empresa? Se você não pode, meu filho, não é possível que você quer continuar vivendo dessa forma.
Então, faça isso, não vai doer. Tudo é uma questão de costume, de hábito. Apenas comece. Apenas comece. Não vai durar muito tempo. E aos poucos você vai criando clareza. No início vai ser difícil do que você precisa fazer, porque como já se consolidou um hábito, mas nós podemos reverter hábitos. E aos poucos você vai fazendo os ajustes comportamentais. Esses são os ajustes que você precisa fazer. O comportamento financeiro do empreendedor muda tudo. Quando você muda, o seu negócio muda. Porque não adianta só separar a conta no banco. É preciso separar aqui dentro, ó. Dentro da sua cabeça. Você precisa começar a separar aqui, ó. Tudo muda, tudo começa aqui. Você precisa separar aqui. Você precisa de clareza emocional. Quando estamos cansados, ansiosos, usamos o dinheiro como anestesia. E o empreendedor faz isso tanto na vida pessoal quanto na empresa. Então, é o momento de você se auto-perceber, de você se autoconhecer e você ir fazendo esses ajustes comportamentais. A crença de merecimento distorcida, né? Muitos tiram dinheiro da empresa porque eles pensam, mas eu trabalho tanto. Nossa, trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho de noite. E está dizendo que eu não mereço? Então você tem uma visão de merecimento distorcida. Tudo você usa, tudo justifica que você merece. E não é bem assim. Esse é um jeito muito infantil, ingênuo de lidar com a situação. Você merece. Mas está dentro de um plano. Você está seguindo um plano de crescimento. Você não está sendo punido por isso. Não é uma punição, é um plano estratégico bem elaborado de crescimento pessoal e empresarial. Um outro ajuste também comportamental é o medo de olhar para os números. Isso é muito comum. Eu já trabalhei há mais de 15 anos no mundo corporativo como gerente financeira, né, de grandes empresas, de grupos familiares, e vocês têm medo de olhar para os números. Então, você precisa descobrir que o seu negócio não está indo bem, por mais que isso te doa. Se você não descobrir, se você não tiver essa descoberta, você não vai fazer as ações necessárias para que ela saia do caos, para que ela comece a crescer. Você precisa tomar um remédio, sabe aquele remédio que é amargo e que tem um gosto ruim, mas ele vai te curar, mas no início não vai ser bom tomar esse remédio? É o seu remédio, é esse remédio. Quando você olha, você descobre como transformar e como se curar. Por isso, a disciplina e todas essas ações, todos esses ajustes de comportamentos, eles não são limitadores, eles não são, ai meu Deus, que sentença difícil de cumprir. Muito pelo contrário, eles são libertadores. Separar as contas não te prende em regras, te liberta, te dá paz, te dá visão, te dá poder de decisão. E eu quero terminar aqui com uma reflexão muito interessante que pode ser a sua virada de chave. A sua empresa não é você. A sua empresa não é você. E você não é a sua empresa. Mas vocês caminham juntos. Mas cada um precisa ter o seu espaço, a sua estrutura, a sua independência. Quando você separa as contas, você separa a confusão da clareza, a sobrevivência da prosperidade, o caos da saúde financeira. E não é sobre dinheiro, é sobre dignidade, é sobre paz, é sobre futuro. E o futuro começa quando você decide se organizar hoje. Pense nisso, tá bom, meus amores? E já me sigam nas redes sociais. Me siga nas redes sociais, @deisefreitas.finanças.
Segue a Rádio.empreendedora e eu espero vocês aqui semana que vem para mais um episódio do Vida Mais Rica. Obrigada a você que esteve até aqui comigo. Obrigada, Rádio Empreendedora, por esse espaço tão especial. Todos os ouvintes, esse programa é fantástico, é vivo, é cheio de propósito. E encerramos aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Uma vida mais rica para todos vocês!